Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast, onde a gente debate sobre diversos temas que têm a ver com Bitcoin. E hoje o tema é Bitcoin e o futuro dos bancos. Será que Bitcoin vai tornar os bancos obsoletos? Os bancos vão deixar de existir durante esse processo de adoção do Bitcoin que a gente está passando? Como que vai ser o crédito quando o Bitcoin se tornar moeda legal ou durante uma hiperbitcoinização, né? Esses e outros questionamentos vão ser debatidos hoje nesse episódio. Para quem não me conhece, eu sou a Cacá e aqui comigo tá a Carol e nós somos as fundadoras da Área Bitcoin. E além desse podcast aqui, você também pode aprender sobre Bitcoin com a gente no YouTube, nos vídeos do YouTube, né? No nosso Instagram, que tem box com perguntas que a gente abre, você pode mandar sua pergunta por lá. Também tem vários vídeos que a gente posta com explicações e notícias, em nossos artigos no blog e também através dos nossos cursos e workshops no site areabitcoin.com.br. Entra lá e confere. Carol, tudo bem contigo? Tudo bem, Cacá? Bora para esse assunto aí que todo mundo fica fazendo exercício mental para tentar ver o futuro, né? Como É. que se Bitcoin torna todo mundo o seu próprio banco, então como seriam os bancos do futuro? Como é que seriam os empréstimos no futuro? Sendo que é isso que alavanca todo o sistema Fiat atualmente. E Carol, sabe o que é mais legal de tudo? É que esse tema, ele veio de uma seguidora. Ele veio do e-mail da Diana, que eu vou inclusive ler aqui, porque é um e-mail bem interessante. Ela fala assim, ó: Olá meninas, tudo bem? Queria dar uma sugestão de vídeo sobre um assunto que eu confesso ainda ter um pouco de dificuldade de visualizar, como seria a operação dos mercados de crédito, conforme as criptomoedas, no caso aqui a gente está falando do Bitcoin, né, forem se popularizando e crescendo. A maior parte do crédito provém dos recursos financeiros que pessoas e empresas deixam nos bancos e os mesmos usando múltiplos para criar dinheiro a partir do nada. Em geral, o empréstimo é muito creditado como um forte impulsionador de investimento e provedor de confiança para que as pessoas possam realizar seus sonhos, como comprar casas, capital de giro em seus negócios, fazer viagens, pagar dívidas e etc. Em um mundo onde o Bitcoin só se torna mais valioso dada a sua escassez, qual o incentivo de uma pessoa a emprestá-lo? Olha que interessante esse e-mail, né? Ainda existiria empréstimos ou apenas trocas monetárias? E se não há empréstimo ou ele é mais escasso, como seria o crescimento econômico das nações? Porque praticamente todas as nações só cresceram por conta de empréstimos. Faço essas perguntas sem nem saber como seria de fato um cenário assim, hahaha. Mas gostaria de sugerir esse tema de vídeo, porque não encontrei muitos conteúdos sobre o assunto e acho que seria uma discussão válida e interessante. Gosto muito dos conteúdos de vocês e já deixo aqui meus parabéns pelo trabalho de conscientização e educação de vocês. Diana, muito obrigada por esse e-mail, por essa sugestão de tema e cá estamos então para falar sobre isso. Legal esse e-mail, né, Carol? Muito massa, porque tem vários pontos aí que a gente pode ver como que as pessoas enxergam o crédito. E, de fato, é um baita exercício fazer essa ponte, né? Como que funcionaria num sistema hiperbitcoinizado, empréstimos, crédito e tudo mais. E, enfim, não vou antecipar. Vamos partir do ponto a ponto. Não sei se tu quer começar por algum ponto específico, Cacá. Quero. É que a gente vai ter que fazer exercícios, né, de imaginação aqui, imaginar como seria esse cenário. Então, vamos lá. Primeira Mas coisa. eu acho que a gente pode primeiro ver como que funciona o sistema atualmente, para quem não tá por dentro, né? Perfeito. Vamos começar do princípio, né? Tá, Vamos falar aqui isso. como que funcionam os bancos hoje, né? Como que a gente chegou nesse sistema que funciona hoje. Boa. Tá. Uma coisa que a Dayana falou que eu achei muito interessante da gente pincelar para pautar justamente essa explicação é que ela fala ali uma frase que é: crédito é igual a confiança, que o crédito reflete a confiança de que a pessoa vai pagar, a confiança no sistema e a Uhum. confiança na forma como está tudo organizado hoje em dia. E é curioso observar, e conforme a gente estuda Bitcoin, a gente começa a ver que o sistema Fiat quebra justamente essa confiança. Porque, então, agora vamos partir lá do princípio. O que que é o crédito, né? O crédito, ele é uma forma de você pegar dinheiro emprestado e você paga juros por antecipar um consumo ou o que quer que você vá fazer com aquele dinheiro. Então, por isso que ela fala ali que foi o que impulsionou crescimento, desenvolvimento de vários países. Porque existe a concepção de que as pessoas vão pegar aquele dinheiro e vão, enfim, investir na sua empresa, vão montar, vão construir a sua casa, vão antecipar consumo, né? E antecipar desenvolvimento econômico. Só que a gente tem observado que
esse mecanismo é justamente o que tem deturpado a economia conforme mais crédito foi sendo oferecido, porque dentro do cálculo para emprestar dinheiro para alguém, tem um fatorzinho que é muito importante, que é o juro. E o juro que é pago no empréstimo, ele é justamente o que mede o risco daquela pessoa pagar aquele empréstimo no futuro. E foi através da manipulação, tanto dos juros, quanto da velocidade, do volume de crédito que é dado e a falta de lastro no dinheiro apoiado nesse crédito, né, que todo esse sistema foi deturpado. E é por isso que, essa é uma explicação ampla e a gente vai entrar mais, tá, Cacá? E é por isso que o sistema Fiat, com o tempo, foi quebrando essa confiança e o crédito foi se tornando um mecanismo de alavancagem e de criação de bolhas econômicas ao longo das economias. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. Mas, Carol, tu falou até agora, explicou aqui sobre crédito, né? Agora vamos falar sobre os bancos. Afinal, como funcionam os bancos? Porque quando uma pessoa ou uma empresa precisa de crédito, de empréstimos, na verdade, ela recorre ao quê, né? Aos bancos, né? Quando tu quer um empréstimo, tu vai lá aos bancos, não vai numa agiota, né? Ainda que existam. Mas, né, o mais comum é tu ir num banco e pedir um empréstimo, pedir dinheiro. E como que funciona, então, esse mecanismo? Boa. Então, esse é todo o pilar de funcionamento do sistema Fiat atual, em que governos, através dos bancos centrais, criam as políticas monetárias, como que vai ser gerenciada a impressão de dinheiro, a criação de novas moedas, qual vai ser a taxa de juros, né, as metas de inflação, enfim, toda a engrenagem que os bancos centrais controlam ou tentam controlar da economia está na mão dos governos. Por mais que se diga que os bancos centrais são independentes, a gente vê que em momentos de crise, o Banco Central ele acaba imprimindo dinheiro para tentar salvar os governos, né? Salvar, como aconteceu no Covid, salvar a economia, entre aspas. Só que no longo prazo o que acontece é a inflação, é perda de poder de compra constante através do dinheiro fiat. E os bancos são os responsáveis por fornecer essa liquidez, por entregar o dinheiro via crédito na mão das pessoas, via empréstimo, e também custodiar o dinheiro das pessoas, muitas vezes na promessa de receber juros por deixar o dinheiro no banco. E foi assim que começou o sistema bancário, né? Na época que a gente ainda vivia no padrão ouro e o dinheiro era apoiado no ouro, eram moedas de ouro, os bancos surgiram justamente através de pessoas que ofereciam juros por deixar o dinheiro com essas pessoas. Até tem um vídeo que a gente fez, né, Cacá, que é a fraude do século, que a gente explica como que os bancos surgiram, a quebra do padrão ouro e tudo mais, e como que o sistema atual, na verdade, muita gente chama o Bitcoin de Ponzi, de pirâmide, de golpe, mas na verdade o sistema financeiro atual é o grande golpe, porque justamente ele rouba as pessoas via inflação monetária e tira o poder das pessoas e entrega tudo para os bancos. Porque o que acontece, né? Os bancos, eles oferecem crédito para as pessoas e quando eles oferecem crédito, é o mesmo efeito da impressão de dinheiro, porque a pessoa paga esse juro para o banco, né, o juro sobre o dinheiro que ela recebeu para fazer o que quer que seja, e esse juro que pagou o banco, ele entra como receita do banco. Ele é dinheiro criado do nada. Então, a principal forma, a gente fala que os bancos centrais imprimem dinheiro, né? Mas a principal forma da impressão de dinheiro acontecer hoje em dia no mundo é justamente via empréstimo bancário.
É o banco emprestando um valor, recebendo juros por isso. Esse juro entra como lucro do banco, bilhões. A gente vê que os bancos brasileiros lucram bilhões ao longo dos anos, e quanto pior a crise, mais eles lucram. Se a gente pegar ali o pós-Covid, todos os empréstimos que foram feitos a juros artificialmente baixos, que o Banco Central baixou juros para tentar estimular a economia naquela época, e depois veio uma inflação gigante ali em 2022, de mais de 10% aqui no Brasil, e 8, 9% na Europa e Estados Unidos, algo que não se via há muitos anos, há décadas, justamente fruto dessa impressão de dinheiro que tem os bancos como principal peça-chave. Ou seja, o banco empresta dinheiro para uma pessoa, recebe lucros através desses juros, mas o Banco Central é conivente com isso. Ele vai lá e só atualiza na sua base de dados, banco XYZ emprestaram X bilhões de reais e tá tudo certo. Então existe um aval do Banco Central para que os bancos sejam o principal veículo de impressão de dinheiro no mundo hoje. E é justamente por isso que o crédito, da forma como ele existe hoje, ele é uma forma de criar bolhas. Por quê? Antigamente, quando o lastro era no ouro, o risco ele era justamente a capacidade da pessoa honrar com aquele empréstimo. Então, os juros era apoiado nisso, né? Eu vou te dar 5% de juros, eu vou te cobrar 5% de juros ou 10% de juros ao ano por esse valor que eu tô te emprestando. Só que como os bancos centrais, eles conseguem manipular a taxa de juros, subindo ou descendo ela, eles conseguem, de alguma forma, manipular e camuflar o risco, como lá no Covid. Então, teve muito empréstimo a uma taxa de juros baixa, ou lá como no subprime, da crise global, né, que fizeram muitos empréstimos para as pessoas comprarem casas ou hipotecarem suas casas. Depois as pessoas não conseguiram honrar com esses empréstimos, elas preferiram entregar as casas e isso começou a causar uma bolha imobiliária, porque o valor do empréstimo já estava muito mais alto do que o valor da casa, e as casas começaram a ser abandonadas e os bancos começaram a quebrar, tanto que isso quebrou o Lehman Brothers, que era um dos bancos, né, mais poderosos da época, lá em 2008. Então, esse sistema, ele cria bolhas porque o risco começa a ser deturpado. Porque se o Banco Central, na canetada, baixa juros de forma artificial, as pessoas começam a medir risco de forma equivocada. E isso, num período de crise ou num cisne negro, né, um evento inesperado, é isso que quebra empresas, é isso que quebra bancos, como aconteceu em março de 2023, que o Silvergate, Silicon Valley e outros, teve outro banco também que faliu, enfim, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Grandes bancos americanos faliram por um efeito cascata dessa dificuldade de medir risco. Então, o que eu quero falar nesse início assim, de conversa sobre isso? Que é o crédito dentro do sistema Fiat, ele é usado de forma sem medida para estimular a economia a qualquer custo. E no fim das contas, esses empréstimos eles são feitos porque o dinheiro perdeu poder de compra, as pessoas não conseguem ter mais poder de compra e acabam recorrendo aos empréstimos, e é justamente isso que dilui elas, é uma roda, um ciclo vicioso, porque os governos imprimem dinheiro, isso perde poder de compra da moeda, destrói o poder de compra da moeda, aí as pessoas se veem com poder de compra achatado e querem, enfim, fazer coisas, construir sua casa, várias coisas, criar seu negócio, e aí acabam pegando empréstimo de novo, isso acaba destruindo o poder de compra, uma roda sem fim até o sistema quebrar. Mas, Carol, tu comentou uma coisa bem interessante, que é assim, os governos, eles querem baixar a taxa de juros, né? O Banco Central, que se diz independente, ele deve ter ali um controle da economia, né? Entender com o cenário global e ter um controle da economia, né? Manter a economia estável. Mas, geralmente, os políticos, pelo menos é o que a gente tem visto aqui no Brasil, querem baixar a taxa de juros a todo custo. Não importa o que está acontecendo, tem que baixar a taxa de juros para que as pessoas peguem empréstimo, porque se o juro está alto, isso atrapalha, né? As pessoas não querem pagar juros altos para empréstimo. Então, e nem conseguem, né? Porque quando o juro está alto, as pessoas têm uma avaliação de crédito mais dificultada. Porque daí o valor que era, sei lá, de 100 mil no empréstimo vira, sei lá, 150, e às vezes as pessoas não têm uma renda que consiga acompanhar esses juros altos, entende? Por isso que em momento de taxa de juros alta, o consumo reduz e eles querem estimular a economia. Desculpa, eu só aproveitei o gancho, porque senão a gente ia perder esse ponto. Não, perfeito. É isso. Existe uma ideia de que o juro baixo libera crédito para as pessoas, mais empréstimos, para estimular a economia, ou seja, mais dinheiro circulando, é mais
pessoas construindo casas, comprando casas, mais dinheiro circulando e coisas acontecendo na economia. Existe essa ideia de que o crédito é um potencializador de crescimento. Uhum. E aí o que tu está me trazendo é que o crédito cria dinheiro do nada, cria bolhas. Porque, afinal de contas, a partir dos empréstimos que os bancos dão, eles cobram juros, e aquele juro é dinheiro que é criado do nada. E aí eu te pergunto, o crédito é uma coisa ruim, então? Boa, perfeita. Não, esse é o ponto. Ele só é ruim quando ele é mal utilizado e usado de forma excessiva, de forma manipulada, como é feito hoje no sistema Fiat. Porque, assim, o crédito, vamos supor quando era o padrão ouro, fica mais fácil de... Ó, o John Latino. Quando era o padrão ouro, as pessoas pegavam empréstimos e o risco era medido de acordo com o risco daquela pessoa pagar ou não aquele empréstimo. E se a pessoa tinha condições de honrar e pagar, tá tudo certo, aquele crédito ele vai ser uma forma de impulsionar o desenvolvimento daquela empresa ou daquela pessoa, porque existe o lastro no ouro. Existe a certeza de que todas as outras pessoas que têm ouro não vão ser diluídas, e esse é o ponto. Já no sistema Fiat, quando os bancos emprestam, que nem loucos, principalmente em momentos que o governo quer estimular a economia, eles estão diluindo todo mundo. Ou seja, um monte de gente pega empréstimo, só que todo mundo vê o seu poder de compra ser reduzido ao longo do tempo. Porque a gente já viu que os salários não acompanham a inflação monetária, os ativos não acompanham a inflação monetária. Dificilmente algo consegue acompanhar a inflação monetária, porque é apoiado em taxas de juros que são ditadas pelos bancos centrais, que geralmente é abaixo da inflação monetária. Que é aquele gráfico, né? Posso até botar aqui, que é o quanto o Banco Central imprime de dinheiro, qual a expansão do M2, em relação ao IPCA. O IPCA geralmente está abaixo do M2. Então, o crédito, quando ele é usado dessa forma, ele acaba diluindo todo mundo. E a questão é, nem todo mundo consegue pegar empréstimo. É por isso que as pessoas, isso causa efeito cantillon, né? Ou seja, os mais ricos pegam empréstimos muito baratos, porque eles têm garantias, eles têm ativos, eles têm imóveis, eles têm grana no banco, têm títulos, renda fixa, renda variável, blá, 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 blá. Eles conseguem comprovar a renda, né? Conseguem comprovar a renda renda alta, para pegar ainda empréstimos ainda mais altos. Porque eles conseguem demonstrar que eles têm um risco pequeno de não pagar, né? E se não pagarem, enfim, vai ter uma ação judicial e vão, enfim, confiscar algum desses ativos. Já a galera com menor poder aquisitivo, a galera mais pobre, acaba não conseguindo pegar empréstimos e acaba só sendo diluído ao longo do tempo. Os salários não acompanham a inflação monetária, as pessoas não conseguem ter qualidade de vida, sua qualidade de vida é degradada, não conseguem comprar ativos e são justamente vítimas desse sistema que é apoiado no crédito. Então, o crédito no sistema Fiat, ele é uma forma de perpetuar o efeito cantillon, que, na minha opinião, é o que causa a desigualdade, né? É a impressão de dinheiro. Ou seja, quem está mais perto da impressora, grandes bancos, principalmente, ou empresas que se beneficiam das políticas dos governos, quem está em conchave com o governo, é quem recebe empréstimo mais barato, consegue investir em ativos e investir no seu desenvolvimento com crédito com juros baixos, às custas da impressão de dinheiro, que dilui e destrói o poder de compra de toda a população. Então, todo mundo paga por esse crédito baixo que foi oferecido. E esse é o problema do sistema Fiat, né? Então, o crédito ele não é uma coisa ruim por si só. Ele só é ruim quando ele é usado para roubar valor de todo mundo via impressão de dinheiro, que é como é praticado hoje em dia via bancos e via bancos centrais, que determinam, né, quais empresas podem pegar empréstimo ou não. Quais bancos podem ter licenças para operar ou não? Se eu quiser virar um banco hoje, eu não posso. Eu não posso oferecer. Agiotagem é crime. Isso não pode ser feito, não é permitido, né? E não que eu apoie isso, mas só dando um exemplo de como é um grande monopólio. É isso que dizer, isso é reserva de mercado, né? Não, é monopólio. Reserva de mercado... digo assim, só nós bancários podemos ter os bancos, né? Só um grupo. Por isso que os bancos começaram a espernear quando grandes exchanges começaram a ficar muito poderosos, porque eles estavam começando a oferecer, inclusive, empréstimos em Bitcoin, stablecoins e tudo mais, porque isso tira dos bancos o monopólio sobre o poder de dizer quem pode ou não receber empréstimo. Outro ponto que eu queria trazer sobre isso, sobre o crédito ser um potencializador de crescimento, é algo que os nossos alunos estavam comentando no grupo esses dias, né, Cacá? Não sei se tu lembra, que a galera tava assim, eu não consigo entender como que... tem muito economista que vem criticar o Bitcoin por ele ser deflacionário, que a deflação é um desastre. Deflação traz decrescimento, enquanto é a inflação que traz crescimento. E é justamente
essa é uma das ilusões trazidas pelas teorias keynesianas de economia, né? Porque se apoia que a subida de preços é crescimento, quando na verdade não é. Se a gente pegar o PIB e descontar a inflação, a gente vai ver que, na verdade, não há crescimento. É só, na verdade, um aumento de valor do PIB brasileiro ou de vários países em função da elevação dos preços. Então, vamos supor, as empresas, o PIB, voltando um pouquinho, o PIB é o quanto o país inteiro consegue produzir. É como se fosse o salário do Brasil. É todo mundo junto, com todos os salários, todo mundo com fluxo de caixa, o quanto que todo o país produz, de forma grotesca, tá? E aí, da mesma forma que a gente consegue ver o achatamento do poder de compra das pessoas quando a gente compara a elevação dos salários em relação à inflação, a gente consegue fazer a mesma coisa com o PIB. Então, se a gente pega o salário de todo mundo, o PIB brasileiro, e desconta a inflação, a gente vai ver que não cresceu nada. E eu tenho esse gráfico, deixa eu pegar aqui. Ele mostra aqui aparece BRGDP, que é o PIB em inglês, o PIB brasileiro em inglês, dividido pelo CPI, que seria a nossa inflação, né? E quando a gente pega o PIB e desconta a inflação, esse gráfico aqui está mostrando que é desde quando tem dados aqui no TradingView, que desde 2019 a gente teve decrescimento. Mas, se a gente coloca só o PIB, de acordo com o Banco Mundial, nesse mesmo período, aparece que teve um crescimento de 28%. Então, olha que doideira. Na verdade, os dados de crescimento do PIB, se a gente não descontar a inflação, e ali eu botei só o CPI, né? A gente começa a ver que não há crescimento num sistema inflacionário. É um sistema de roubo de valor e manipulação dos dados, porque parece que está crescendo, mas quando a gente desconta a elevação de preços, e agora eu vou fazer segundo o M2, que é a inflação monetária, a gente percebe que a gente está constantemente sendo drenado e perdendo valor. É justamente o oposto do que as teorias econômicas falam, as teorias keynesianas. Então, eu vou botar aqui. GDP barra M2 brasileiro. O que é esse GDP? Pera, volta. GDP eu acabei de explicar, é o PIB. Tá, É o PIB em inglês. É o PIB em inglês. Beleza. Eu expliquei no gráfico vermelho, tá? Tá. Aí eu mostrei só o PIB. O gráfico vermelho era o PIB descontado pela inflação. Aí Beleza. depois eu mostrei só o PIB dizendo que o dado bruto mostra que ele está crescendo 28% desde a mesma época, 2009, 2010. Ok. Agora, eu não descontei a inflação de preços, que é o que todo mundo percebe, dá nas notícias. IPCA sobe 4% em 2024. Uhum. Não, eu botei o M2, que é o quanto o Banco Central imprimiu de dinheiro e desvalorizou a moeda ao longo desse mesmo período. E aí, se a gente desconta a perda de poder de compra do real, a inflação monetária, o PIB do Brasil, ele fica menos 76%. Nossa. E é o que eu estava falando antes. A gente está decrescendo constantemente no sistema Fiat. A gente não está crescendo. Não existe crescimento dentro do sistema Fiat. Carol, agora fica a pergunta, que eu imagino que nossos ouvintes aqui, a galera que nos acompanha, deve se fazer essa pergunta. Por que esses dados não são mostrados? Por que se acompanha, então, uma narrativa keynesiana, se, na verdade, tipo, ela não é verdadeira, ela não é real? Por que o sistema é keynesiano e não segue esses dados que tu está mostrando agora? Por quê? Essa é uma excelente pergunta, porque existe interesse em perpetuar essa engrenagem, entende? É muito conveniente para governos e bancos nesse conluio, em que um apoia o outro. O banco, quando quebra, é resgatado. Ele recebe dinheiro do Banco Central. Companhia aérea resgatada, os amigos do rei, né? As empresas ali que tem um lobby, que são amigos dos amigos ali dos poderosos, né? De quem está na presidência, da galera ali que tem poder, geralmente são resgatados. Totalmente. Mas se uma pessoa que ganha um salário mínimo quebra, ela não é resgatada, né? Ela, enfim. Uma pequena empresa? Já era, fecha as portas. Fecha, ainda fica com prejuízo, ainda deve para a Receita Federal e multa, e multa, e multa. E é por isso que tem muita empresa zumbi. Então, isso explica muito também do que existe hoje em dia, né? Se a gente pega empresas japonesas, enfim, empresas que não são de tecnologia nos Estados Unidos, são empresas que se alimentam de crédito barato e se perpetuam mesmo não dando lucro. Então, o lucro, e esse é o ponto principal, o sistema Fiat, ele acaba com a eficiência. Ou seja,
Se tem uma empresa boa que produz, que gera soluções, ou um profissional bom que produz e que tu tá resolvendo problemas reais do mundo, tu igual tá sendo constantemente diluído. E se tu não tem acesso a crédito, tu não consegue crescer na mesma velocidade que uma empresa que tem conchave com governos e bancos, que recebe crédito fácil, facilitado, e que pode permanecer sendo ineficiente, não gerando lucro, só gerando prejuízo, mas se sustenta à base de empréstimos baratos, porque tem acesso a isso. São empresas zumbis, que na verdade não dão lucro nenhum e seguem operando, que é o caso, por exemplo, da Gol, né? Saíram várias notícias, inclusive essa semana, que a Gol está num prejuízo absurdo, né? As companhias aéreas são sempre resgatadas pelos governos, né? Aconteceu Então, um é caso outra nos Estados indústria, Unidos né? também da Hertz, né? Aconteceu Isso. uma locação de veículos nos Estados Unidos, quebrou e foi resgatada e continua aí operando, né? Funcionando. São vários exemplos assim. Vários Sim. exemplos assim. Então, E não só aqui, não só aqui, do exatamente. mundo todo. É o sistema, é como o sistema está desenhado para ampliar poder de governos e quem está junto com governos e as pessoas como não tem. Primeiro ponto. Questionar teorias econômicas é questionar os economistas tradicionais. E questionar toda a filosofia que é ensinada nas universidades. Trazer economia austríaca, que é a economia que contrapõe essas teorias, que fala da importância do dinheiro sólido para justamente ter crescimento real e não ter perda de poder de compra via impressão de dinheiro, é uma teoria que não é aceita. Então, eu respondendo a pergunta que tu me fez antes, né? Por que as pessoas não se revoltam contra essas teorias? Porque isso não é ensinado. Bitcoin me fez aprender isso. Se não fosse o Bitcoin, jamais teria aprendido sobre isso. Eu não descobri isso através de economia austríaca. Enfim, sou millennial. Eu nunca teria buscado investir em ouro. Entende? E, Carol, acho que daí tem até uma outra coisa que agora eu vou fazer vou acrescentar aqui um pensamento que não tem tanto a ver com o nosso assunto, mas tem, que é, quando a gente fala em economistas, né, existe uma coisa das profissões tradicionais, né, que nossos pais, nossos avós admiravam, né, que meu filho é médico, meu filho é advogado, meu filho é economista, meu filho é engenheiro. E aí, quando tu questiona o economista, ainda tem essa carga, esse peso do tipo, nossa, ele se formou em economia, ninguém mais entende, se tu não fez uma faculdade de economia, tu não entende de economia, quem entende sou eu que fiz faculdade e que aprendi sobre economia. Quem não fez faculdade não sabe nada. E nas faculdades é ensinado justamente a narrativa keynesiana. Não é aberto a outras formas de entender a economia. Então fica essa coisa assim, a economia austríaca não serve de nada, não vale de nada, isso aí é bullshit, tá falando bobagem, só o que vale é keynesiano. Então questionar os economistas tem isso. Se tu não fez economia, tu não sabe nada, que tá falando bobagem, tu não tem conhecimento para falar sobre isso. Só que reforço aqui, pessoal, todo mundo pode aprender sobre economia. Aliás, deveria. Não é uma coisa que a gente fala tanto assim, puxa, desde criança a gente deveria aprender economia no colégio. Isso é um assunto básico da nossa vida, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, a economia. E todo mundo deveria aprender sobre isso. E é muito louco quando tu começa a estudar, e o Bitcoin, como tu falou, Carol, traz esse conhecimento, esses questionamentos sobre o funcionamento da economia, tu começa a ver que, puxa vida, o sistema é todo manipulado. Peraí, só um pouquinho. Então, por que existe a narrativa keynesiana? Por que a gente aprende? Por que esses dados todos são apresentados por esse viés e não pela impressão de dinheiro, M2? Por que não se explica a inflação de outra forma, né? Por que inflação, dizem que inflação é bom, né? Por causa desse viés que existe. E o questionamento aos economistas que não é feito. E aí os bitcoiners começam a questionar, e por isso também muita gente não gosta de Bitcoin. Exato. Não, e para mim essa filosofia econômica, ela foi justamente propagada para amplificar o poder que governos têm sobre as pessoas. Porque pensa, antes do sistema Fiat, as pessoas guardavam ouro nas suas casas, não precisava de um banco central estabelecendo política monetária. Assim, da forma como é hoje, era só seguir um para um a quantidade de ouro que existia nos caixas. E tu cria em moeda, em dólar, por exemplo, a mesma quantidade de ouro que tem nos cofres do Banco Central. Simples. Então, isso... E o mais chocante é que esse sistema ele é perverso, porque eles sabem que vai roubar e drenar valor das pessoas. Olha o que o próprio Keynes, que é o pai das teorias keynesianas, falou
quando ele falava de inflação, né? Como ela pode ser usada para justamente drenar poder de compra das pessoas. Olha só essa frase aqui, tá? Tá nessa parte aqui que eu sublinhei. Deixa eu ver se ele traduz para o português. O que é isso que tu abriu agora na tela? Tá, isso aqui é um artigo, um ensaio, escrito pelo próprio John Keynes, John Maynard Keynes, está escrito aqui em cima sobre inflação e deflação, de 1919. Tá. Então, Isso qualquer pessoa pode acessar esse site e ler, certo? Pode. Posso deixar, Perfeito. inclusive, aqui embaixo Boa. do podcast, tá? Então, olha o que ele fala aqui. Através de um processo, a partir dessa parte aqui, ó, através de um processo contínuo de inflação, os governos podem confiscar secretamente e sem serem observados, essa parte é muito importante, sem serem observados, uma parte importante da riqueza de seus cidadãos. Por esse método, eles não apenas confiscam, mas também confiscam arbitrariamente. E enquanto o processo empobrece muitos, na verdade enriquece alguns. Isso é o sistema Cantillon. É o que causa desigualdade, é o sistema Fiat via inflação de dinheiro. E aqui uma parte muito importante é, sem serem observados. O ponto é, a gente só sabe que está sendo roubado agora porque a gente tem ferramentas para observar isso. Que no caso são os gráficos de M2, os próprios dados que agora os governos postam nos seus sites. Antigamente não tinha como as pessoas terem acesso a isso, demorava muito. Tinha que ir lá no Banco Central, tinha que ir numa planilha fechada num computador da Secretaria do Banco Central fisicamente, sabe? Isso nos anos 80, porque antes disso nem tinha como. Então é isso. Se sabe desde o princípio que inflação é uma forma de empobrecer as pessoas e drenar valor de uns para entregar para outros. E as pessoas não enxergam, acham que a inflação é um empresário malvadão que subiu o preço porque ele justamente quer ganhar mais dinheiro. Sendo que para o empresário, tudo subiu de preço. Os fornecedores subiram de preço, as matérias-primas para fazer os produtos que são gerados na economia também subiram de preço. Então, se terceiriza a culpa, os governos terceirizam culpa. E isso, desde os anos 70, 80, quando o Milton Friedman falava isso, que a inflação é criada em Washington, e só por Washington, que culpabilizar empresários e outras pessoas é justamente narrativa para tirar dos próprios bancos centrais e governos a culpa pela inflação e o empobrecimento generalizado e justamente a desigualdade, que justamente os governos querem puxar para si, que vão resolver no seu próximo mandato e nunca resolvem, porque eles são parte dessa engrenagem de roubar a população secretamente, como o próprio John Keynes falou. Então, os próprios teóricos, as teorias econômicas, quem criou as teorias econômicas que são seguidas pelos bancos centrais hoje, admitiram que a inflação é uma forma de roubar dinheiro. E os economistas que negligenciam isso, enfim, estão vivendo num conto de fadas, onde só na cabeça deles esse tipo de teoria econômica funciona. E aí vem o Bitcoin com um modelo deflacionário, que contrapõe tudo que foi descrito nas universidades de economia, e é óbvio que eles vão rechaçar, porque é quebrar muitas crenças que foram construídas há 50 ou mais de 50 anos, desde 1919, então mais de 100 anos, né? Enfim, essa é a introdução para dizer por que o crédito, ele é da forma como é hoje, sim, ele é ruim, mas o crédito por si só não é ruim, ele pode ser sim um potencializador, desde que ele não seja usado para expandir a base monetária. Imprimir dinheiro. Bom, e o sistema como ele funciona hoje, ele tá todo baseado em crédito, ou seja, tá todo mundo alavancado, Carol. Sim, todo mundo tem cartão de crédito, que é uma extensão do salário, né? Mas tem lugares que isso é pior e outros lugares que não tanto, porque, por exemplo, se a gente vai para os Estados Unidos, lá as pessoas usam o cartão, mas tu não consegue parcelar, por exemplo, não é tão facilitado, não é bem essa palavra, mas não é comum parcelar, mas existem outras formas de crédito, né, o que é muito comum, por exemplo, hipotecar casas. Uhum. Então, são outras formas de crédito. Na Europa também não tem essa coisa do parcelamento. Agora, no Brasil e na América Latina, onde as pessoas, de fato, são mais empobrecidas, né? Assim, são países que as pessoas não têm tanto dinheiro assim.
o sistema de crédito é extremamente utilizado, porque muitas vezes é a forma que as pessoas enxergam que elas podem ter as coisas, que é parcelando tudo, né? Vou comprar um item de R$ 500, um liquidificador de R$ 300. Eu não tenho R$ 300 para pagar no mês, mas eu posso fazer em 10 vezes de 30. Isso cabe no meu orçamento, né, no meu bolso do mês. Só que como não tem educação financeira, as pessoas vão acumulando e botando várias coisas no cartão de crédito, vão se endividando e os bancos vão ganhando com juros em cima dessa falta de educação financeira, falta de organização financeira, falta de dinheiro também, que as pessoas não conseguem prosperar, né, numa economia que só tira o poder de compra delas. Então, isso é reflexo da perda do poder de compra, como as pessoas não conseguem ter liquidez para comprar agora. E aí existem 2 fatores, né? Se é um sistema que estimula o endividamento, a mentalidade de curto prazo. Então, é necessário estimular a economia, imprimir dinheiro para ter liquidez circulando o tempo todo, porque os juros, quando eles sobem, eles aumentam a dívida. E isso a gente está vendo agora, né? Estão tentando baixar juros, estavam até 2 meses atrás aqui no Brasil na canetada, mas a inflação global está pressionando. Enfim, estou indo para outros cantos, mas para dizer que existe um estímulo ao consumismo, ao endividamento, que quando você não se endivida, você não conquista, que é o que tu falou, que só existe crescimento na base do crédito. E então existe a mentalidade de consumismo imediato, mentalidade de curto prazo ou alta preferência temporal. E ao mesmo tempo as pessoas não conseguem ter poder de compra porque foram diluídas através justamente desse crédito generalizado que é oferecido. Então é uma coisa que não tem solução. E quem que mais se beneficia desse crédito que é liberado, dessa alavancagem que é feita? Eu enxergo que são os bancos e os governos também, né? Bancos e governos, que se mantêm drenando, lucrando com isso. Os bancos, então, de novo, o que eu falei antes, os bancos brasileiros são os que mais lucram com isso. Pós-pandemia, saíram vários anúncios dos bancos batendo recordes de faturamento, porque num período de maior risco ou de menos liquidez, estava todo mundo em casa, lembra? É que a pandemia, ela ajuda a entender o mecanismo. Estava todo mundo em casa, sem sair, sem consumir, consumindo menos de casa. Então, se liberou vários empréstimos e auxílios para estimular a economia. Ou seja, se aumentou a liquidez do dinheiro circulante, para que as pessoas consumissem. Nos Estados Unidos liberaram aqueles cheques, né? Os famosos cheques. Então, o sistema atual ele só funciona através de injeções de liquidez, impressão de dinheiro rápida, para que o consumo aconteça rápido, senão algumas empresas quebram rápido também. Que foi o que aconteceu ali em 2023 com os bancos americanos, né? E, enfim, aí a gente pode entrar em várias questões. Isso estimula empresas que a gente falou antes, empresas não eficientes a se manterem funcionando. Americanas fraudou todo o seu balanço para se manter operando e está com uma dívida de, sei lá, 40 bilhões, se eu estou correta nos dados. Tem uma dívida de 40 bilhões, como que se alavancou tanto assim? Porque permitiram, porque emprestaram, porque teve crédito e acesso facilitado a crédito para poder se alavancar nesse nível. E no fim, é uma empresa que não gera lucro, que estava só fraudando dados para os seus acionistas. Então, esse sistema perpetua empresas como Americanas. Beleza. Bom, eu acho que a gente já falou bastante sobre como o sistema funciona. Obviamente, a gente poderia entrar ainda mais na parte de inflação e, inclusive, impostos, em como os governos e os bancos se beneficiam desse sistema. Mas eu acho que para esse podcast está o suficiente. Vamos agora para o próximo tópico, né, Carol? Que é, então, como seriam os bancos, o que aconteceria com esse sistema numa hiperbitcoinização. E o que é uma hiperbitcoinização? É aquele momento que o Bitcoin se torna o padrão e as pessoas começam a usar Bitcoin como moeda, né, de troca, como dinheiro. Então, não se usa mais o real nas prateleiras, né? Tu começa a ver ali em satoshis ou os valores em Bitcoin. Isso seria hiperbitcoinização. Todo mundo passar a usar Bitcoin como moeda, né? Adotar o Bitcoin. E aí, como primeiro ponto aqui, a gente poderia introduzir esse assunto, essa parte do podcast, falando, Carol, sobre como o Bitcoin, então, ele muda o sistema atual, né? Que a gente já falou sobre o sistema atual, como funcionam, empréstimos, crédito, bancos, governos, e como que o Bitcoin muda isso? Boa. O Bitcoin, ele retoma e retorna justamente a confiança que a gente falou lá no início. Então, pela primeira vez na história, a gente tem um dinheiro que a gente sabe matematicamente e que qualquer pessoa pode verificar o código, que
não podem ser criados mais Bitcoin do que está projetado há mais de 15 anos no código do Bitcoin, que são 21 milhões de unidades de Bitcoin, ou 2,1 quadrilhões de satoshis. Existe mais satoshi no mundo do que dólar. E isso mata aquela coisa de que, tipo, como é que Bitcoin vai ser um padrão monetário se não vai ter Bitcoin para todo mundo? Vai ter satoshi para todo mundo. E a quantidade de satoshis é o suficiente para tornar Bitcoin, sim, um padrão monetário. Mas Bitcoin, ele devolve essa confiança. Por quê? Porque não tem como nenhum banco central, ou governo, ou empresa monopolizar a rede, mudar os fundamentos da rede, expandir base monetária. E a partir do momento que a gente tem um dinheiro que, ao invés de roubar poder de compra, ele amplifica poder de compra, o poder de compra das pessoas que acumulam Bitcoin cresce ao longo do tempo, justamente porque é um sistema financeiro que está sendo monetizado, ou seja, está drenando o valor do sistema fiat, porque ele é melhor, porque ele simplesmente existe, algo que antes não existia, porque o ouro ele conseguiu ser de alguma forma monopolizado pelo Banco Central, por ele ser físico, né? E não ser verificável. As pessoas não conseguem verificar quanto de ouro tem no Banco da Suíça, sendo que tem várias bases de ouro preenchidas de tungstênio e cobre, que a gente já viu em várias reportagens, né? Então as pessoas não conseguem verificar o supply do ouro e não é matemático. Além do que, podem ser encontradas novas jazidas. Inclusive, existe um papo de mineração oceânica, mineração de asteroide. Então, no universo existe mais ouro. Mas não existe mais Bitcoin no universo. Já tentaram criar várias criptomoedas para competir com o Bitcoin. Nenhuma chega aos pés, nem em poder computacional, nem em descentralização e nem em adoção. E é por tudo isso que, pelo fato de simplesmente existir um sistema financeiro melhor através do Bitcoin, as pessoas naturalmente vão migrar. E as pessoas migrando para o Bitcoin, isso cria uma dicotomia, né? Um sistema financeiro paralelo através do Bitcoin, em que as pessoas que acumulam Bitcoin crescem em poder de compra, porque está drenando o valor do sistema fiat, enquanto o sistema fiat não vai parar de imprimir, vai continuar imprimindo dinheiro até o colapso, até a hiperinflação, como já aconteceu inúmeras vezes na história da humanidade como civilização, desde lá dos romanos, desde a Hungria, desde lá da Alemanha, quando era a República de Weimar, aqui no Brasil, através de 9 moedas, cruzado, cruzeiro, réis, 1000 réis, todas as moedas que a gente já teve aqui no Brasil. Então a gente sabe que o sistema fiat ele só funciona através de impressão de dinheiro e que ele não vai mudar. Ele vai continuar imprimindo. E que Bitcoin também não vai mudar, porque não tem mais como imprimir mais moedas. E ele traz a possibilidade de um dinheiro que é deflacionário. Ou seja, ele não permite expandir o número de moedas e beneficiar os primeiros recebedores dessas moedas, ou determinar quem que vai receber aquela moeda primeiro, né? E mesmo que essa pessoa receba essa moeda primeiro e ela vender, quem que segurar aquele Bitcoin, quem comprar dela, no longo prazo vai ter mais poder de compra. Então é o oposto do dinheiro fiat. E aí vem aquela pergunta, né, que a Dayana fez. Como que seria o crédito no Bitcoin? E a gente tem como, nesse sistema do Bitcoin, Carol, tem como ter bancos que são apoiados no Bitcoin oferecendo crédito para as pessoas? Tem, na verdade, o Bitcoin ele remonta o sistema financeiro como era no ouro antigamente. Ou seja, se alguém quiser pegar um empréstimo, vai ter que deixar valor como garantia, né? Vamos supor, você quer tirar um valor em fiat, você vai ter que deixar Bitcoin como garantia. Mas o que vai acontecer no longo prazo? No longo prazo, né? O que a pessoa deixou como garantia tende a se valorizar no longo prazo, enquanto o valor removido em fiat tende a perder poder de compra. Então, com o tempo, esse crédito que foi dado, ele tende a automaticamente se pagar. Claro, nesse momento, no curto prazo, como tem muita volatilidade, isso é um risco enorme, porque a gente não está na hiperbitcoinização. Eu estou falando desse cenário somente quando o Bitcoin se tornar padrão monetário. Fazer isso atualmente é se alavancar e justamente correr o risco de, enfim, tomar uma chamada de margem, ter que colocar cada vez mais liquidez ali, correndo o risco de perder o seu Bitcoin, né? Tá, mas num sistema hiperbitcoinizado, eu não precisaria deixar meu Bitcoin para pegar fiat. Como que funcionaria esse crédito? Então, você pode, que nem era com ouro, né? Você pega um empréstimo e tem o compromisso de pagar no futuro com um juro a mais. Então, você pegou um Bitcoin. Daqui 10 anos vai devolver um Bitcoin, 0,1, ou dependendo, vai devolver menos, porque tudo vai ficar cada vez mais barato em relação ao Bitcoin. Você pegou um Bitcoin e você vai devolver 0,9 Bitcoin. Isso é muito doido, porque no nosso sistema mental atual, a gente sempre devolve mais unidades do que pegou.
talvez lá no futuro, quando o crédito existir em Bitcoin no longo prazo, a gente vai devolver menos do que pegou emprestado, porque o Bitcoin vai se valorizar em relação a produtos e serviços na economia. Sim, E é aí, completamente inverso. Por isso é que também completo. é complicado, às vezes fica muito difícil das pessoas fazerem esse exercício, porque inverte completamente a lógica atual. Sim. E como você tende a ter um crescimento real, porque não tem como imprimir dinheiro para diluir as pessoas, o empréstimo ele é feito e para quem tem condições de pagar de fato, não quem está mais próximo das impressoras. E você não está usando. Vai ser mais difícil ter crédito no sentido de talvez as pessoas não vão precisar pegar crédito. Elas mesmas vão poder usar o poder de compra delas e postergar consumo no longo prazo para construir, enfim, ao invés de se alavancar. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. Tá? Não, porque é um exercício difícil de fazer mesmo, porque a gente está imaginando um cenário que não existe e quiçá existiu, né? A gente tá assim, quando as pessoas usavam ouro, se guardava o ouro em casa, se tomava empréstimos, provavelmente sim, né? De outras pessoas, pegava mais barras de ouro, né? Pegava mais moedas e pagava como aquilo? Sim, é que é justamente a inversão da lógica. Tu já tem a coisa mais valiosa que existe. Tu vai entregar na mão de outra pessoa? Provavelmente não. Tu começa a não se apoiar mais no crédito, né? Tu vai Sim, segurar aquilo. eu penso assim, se tu quer o meu ouro, vai ser bem caro, porque é muito valioso para Isso, mim. total. Mesma coisa com o Pensando como Bitcoin. uma pessoa de antigamente, assim, né? Eu pensando nisso, assim, bom, se tu quer o meu Bitcoin emprestado, vai ser bem caro, porque é muito valioso para mim. Talvez eu não empreste, ou Uhum. talvez só numa situação muito específica, assim, que tem que valer muito a pena para mim dar o meu Bitcoin emprestado, porque aquilo ali vale muito e tende a se valorizar ou ter uma estabilidade de preços no momento que ele já for muito valioso. E aí começam os cálculos meio doidos, assim, que é tipo, se a projeção do Bitcoin é se manter crescendo, sei lá, em valorização X% ao ano, 0,5%, 1% ao ano, tem que ter um empréstimo. Quando pegar um empréstimo, tem que pagar mais do que o Bitcoin cresceu, entende? Uhum. Só que ao mesmo tempo, tá tudo ficando mais barato em relação ao Bitcoin. Então, é possível que lá no futuro, esse valor, qual vai ser o denominador para garantir aquilo que eu falei antes, né? Que a pessoa vai entregar menos satoshis, menos Bitcoin, porque no fim, aquele Bitcoin que foi pego como empréstimo, ele vai valer muito mais no futuro, mesmo que seja um empréstimo que pareça absurdo, porque vai ter que calcular o decréscimo. Não vai ser mais taxa de juros no sentido inflacionário, mas no sentido deflacionário. Vai ter que projetar o crescimento do Bitcoin, os juros em cima, só que de forma negativa. Olha que doido. Sim, é uma doideira. E aí, nesse caso, seria fim da manipulação, impressão de dinheiro, não teria mais impressão de dinheiro fiat, não teria mais essa manipulação dos bancos centrais? Para quem adotasse o padrão Bitcoin. Quem continuar num sistema apoiado em governo, sim, vai sempre ter. Mas uma coisa interessante que eu queria trazer aqui é como que o Bitcoin corrige todas essas distorções que o sistema fiat criou, né? Se o Bitcoin é um dinheiro que cresce em valor, tem um cálculo e um gráfico muito interessante que fala que caso os governos
e as pessoas consigam acumular Bitcoin e acumulem Bitcoin ao longo do tempo, isso tende a desalavancar elas, ou seja, a reduzir a dívida que existe em fiat. E esse gráfico é muito interessante. E não Aqui, é ó. o que a Cynthia Lummis tá propondo nos Estados Unidos? Perfeito. Então, para mim, a hiperbitcoinização pode ser o grande movimento de desalavancagem fiat, mas enfim, para países e pessoas que tiverem coragem de atacar o seu próprio sistema fiat do jeito que é hoje, atacar suas impressoras, abrir mão de manipular a economia a benefício próprio para beneficiar os seus cantilionários e, de fato, querer proteger a economia, de fato, querer proteger o poder de compra da população. Que é isso que tu está falando, Cacá. A Cynthia Lummis, ela quer começar a inserir Bitcoin no Tesouro Americano. E aqui esse gráfico ele mostra justamente esse exercício. O que teria acontecido com a dívida americana, que bateu 35 trilhões de dólares aí nos últimos dias, aqui na linha verde, ó, 35 trilhões de dólares. O que teria acontecido se eles tivessem colocado o Bitcoin nos caixas deles lá em 2014 com essa dívida? E aqui em azul está o preço do Bitcoin e na linha rosa está a dívida americana. Eu vou tirar o preço do Bitcoin só para ficar mais claro de ver. Olha o efeito que o Bitcoin teria na dívida dos Estados Unidos. A dívida começa aqui com 34 trilhões ou 71 bilhões na época, e ela vai deflacionando, vai diminuindo o valor devido, porque justamente o Bitcoin, mesmo a dívida crescendo, mesmo eles se endividando mais, como tem Bitcoin nos caixas, e o preço do Bitcoin foi subindo ao longo do tempo, que é essa linha aqui em azul, só o fato de inserir Bitcoin nos caixas deflacionou a dívida deles. Isso é chocante. O que tu ia falar? Não, eu ia só corrigir, Carol, que tu comentou. A linha rosa é a linha que mostra a dívida americana. Na verdade, a linha verde é a que mostra a dívida real americana. A linha azul é o preço do Bitcoin. E a rosa é o exercício que foi feito, Isso. né? Se Isso. tivessem colocado o Bitcoin nos caixas desde 2014, o que teria acontecido se eles tivessem feito isso? Perfeito, Cacá. Desculpa se eu me atrapalhei aqui. Aqui é a dívida americana na linha verde precificada em dólar. E como tu falou, a linha rosa é precificada em Bitcoin. Porque o Bitcoin subiu de preço, né? Aqui em dólares na linha azul. E aí, voltando na linha rosa, o que teria acontecido então se eles tivessem colocado o Bitcoin desde 2014? Deflacionado totalmente. Então, ao invés de chegar nos 35 trilhões que existe hoje, mesmo eles tendo os mesmos gastos, né? Teria deflacionado para 542 milhões de dólares, como mostra ali no fim da linha rosa. É muita Olha que diferença. doideira. É uma doideira Então, mesmo. isso só mostra o que acontece quando a dívida ela passa a ser apoiada no Bitcoin e ela começa a ser deflacionária. Não só a dívida, mas toda a economia ela passa a ser deflacionária. E a deflação, na verdade, ela parece algo ruim, porque parece não, os economistas tradicionais tratam ela como algo ruim, porque na verdade tira a capacidade deles de intervir na economia. A inflação via impressora de dinheiro é uma medida intervencionista, e quando você insere Bitcoin como denominador, você para com essa intervenção e deixa simplesmente uma política monetária previsível e de fato confiável agir. E o que acontece é deflação da dívida. E qualquer pessoa que tinha dívida nessa época e que fez isso, comprou Bitcoin, inseriu nos seus caixas, viu seu poder de compra crescer e teve melhor capacidade de pagar essa dívida, né? Deflacionou sua dívida porque teve um crescimento exponencial no seu poder de compra. E agora, então, eu vou fazer uma pergunta assim, ó, daquelas pra gente, né, ir finalizando esse podcast com uma pergunta assim, que todo mundo faz. Então, quer dizer que eu posso pegar empréstimo em fiat e botar em Bitcoin e esse empréstimo vai ser pago rapidamente? Vai ser melhor eu ter Bitcoin do que fazer o empréstimo hoje? É que assim, essa pergunta ela envolve a pessoa assumir um risco que muitas vezes ela não é capaz de assumir, porque vai depender da capacidade de cada um de pagar essa dívida, mesmo que o Bitcoin não suba na velocidade que a pessoa espera. Então vamos supor, a pessoa pega empréstimo de 50 mil reais para comprar Bitcoin, numa taxa de juros de 10%. Ela tem que ter uma expectativa ou uma liquidez em fiat, em reais, para suportar caso o Bitcoin não suba 10% ao ano, porque agora a taxa de juros está em média 10%. Né? Então, o Bitcoin ele não é algo como renda fixa, que é previsível, entre aspas, a taxa de juros, mas é previsível também a diluição e a perda do poder de compra. Não dá para dizer que em 5, 10 anos ele vai subir. Ele tem feito isso. Mas você se alavancar dessa forma é uma possibilidade, é o que o Saylor está fazendo, ele está criando, emitindo mais ações e vendo N formas aí de se alavancar em fiat para comprar mais Bitcoin,
Mas tem muita gente que quebra nesse processo, porque não tinha liquidez para suportar um longo período de tempo de oscilação e não conseguiu pagar as parcelas desse empréstimo, né? Então, em tese, em teoria, é algo viável, mas pode quebrar muita gente porque é algo bem arriscado, é se alavancar para comprar Bitcoin. É o que o Saylor tá fazendo. E, enfim, Não, é eu quis fazer complexo, né? eu quis fazer essa provocação, porque justamente tu mostrou um gráfico do que teria acontecido, né, se um governo tivesse colocado Bitcoin nos caixas, teria né, diminuído ali a dívida. E aí eu fiquei pensando, se uma pessoa faz isso, acontece o mesmo efeito. E aí isso vai, por consequência, surge essa dúvida. É que o meu receio é falar isso e a galera começar, de fato, pessoas que não têm capacidade nem liquidez para fazer isso, começarem a se endividar para comprar Bitcoin. A Bitcoin cai daqui 6 meses e a culpada vai ser a gente falando para se endividar e comprar Bitcoin. Não é isso. O que eu tô dizendo é, acumulem, não precisa se alavancar. O próprio fato do Banco Central americano, se ele tivesse colocado nos seus caixas, mostra como deflaciona a dívida. Mas tem outro argumento que fala que é o primeiro banco central a imprimir dinheiro para comprar Bitcoin vence. E isso é exatamente isso que está falando, que é se alavancar na sua própria moeda, na sua própria economia, destruir o poder de compra dela para comprar Bitcoin, porque isso, a longo prazo, tende a criar um efeito de feedback positivo, que outros países também vão fazer isso. E El Salvador está fazendo isso, né? Tá comprando Bitcoin, 1 Bitcoin por dia, não é? Se não me engano. Só que o caso de El Salvador é mais estável, porque eles não imprimem o próprio dinheiro. Eles dependem do dólar e do Bitcoin. Então, eles estão comprando, de fato, 1 Bitcoin por dia. Eles não estão usando a impressora deles para comprar Bitcoin. Mas é questão de tempo até algum país fazer isso. Começar a imprimir dinheiro, se endividar na sua própria moeda, se alavancar para comprar Bitcoin. E aí que começa a hiperbitcoinização, quando países começarem a fazer isso. E, Carol, teve um outro tópico que a gente não chegou a comentar, que eu acho que seria interessante, assim, que a partir do momento que muitas pessoas têm Bitcoin, Bitcoin passa a ser considerado pelo sistema tradicional um ativo, uma reserva de valor, algo que tem muito valor, porque, voltando um pouquinho, hoje, como que as pessoas pegam crédito, né? Eu preciso comprovar uma renda e vou lá no banco e digo, olha, eu quero crédito para comprar uma casa. E aí eu preciso comprovar a renda para pegar aquele empréstimo, né? A partir do momento que Bitcoin passa a ser algo realmente valioso e o sistema tradicional enxerga o Bitcoin como algo valioso, se eu tenho Bitcoin, eu posso colateralizar esse Bitcoin e pegar em fiat, vai começar... Eu acho que esse é o próximo passo, né? Isso que vai começar a acontecer nessa transição. A gente está falando aqui um exercício do mundo hiper-bitcoinizado que pode levar 100 anos para acontecer. Mas até isso acontecer, vão surgir outros tipos de serviços, né, durante esse processo de adoção. E eu acredito que a colateralização de Bitcoin vai começar a ser algo mais comum. Só que aí tem um problema, né? A partir do momento que você colateraliza, palavrinha é essa, o seu Bitcoin, você está deixando o seu Bitcoin como garantia na mão de um terceiro. E existe esse risco também, né? De algo, você vai deixar algo tão valioso na mão de alguém para pegar em moeda fiat que derrete? Exato. Acho que esse é o próximo passo, como tu falou. A gente ainda não tem empresas ou mecanismos que deem um pouco mais de segurança, se é que um dia a gente vai ter para fazer isso, porque é o que tu falou, Bitcoin é a coisa mais escassa que existe no mundo, e que tem mais potencial de valorização e assimetria em relação a todo o sistema financeiro. Por que você vai dar como garantia para pegar um empréstimo em fiat, que é um cubo de gelo? Na minha opinião, só se você já tem muito Bitcoin, e esse Bitcoin que você vai colateralizar é uma porcentagem muito pequena, e que você, tá tranquilo em assumir esse risco de perder esse Bitcoin. Porque você pode, de fato, perder. Seja porque essa empresa que custodiou esse Bitcoin, ela quebrou, ou porque você não teve liquidez para cobrir uma queda. Porque numa colateralização, se o Bitcoin cai de preço, como acontece no Bear, vamos supor, você colateralizou 100 mil reais, e o Bitcoin caiu 70%. Então você tem aí uma queda gigante, ele saiu de 100 mil reais para 30 mil reais. Você tem que pagar essa diferença. Você tem que botar essa diferença em Bitcoin nessa operação. E é aí que muita gente quebra e perde o Bitcoin que tinha. Você tem que cobrir, né, a operação. Isso, tem que cobrir, tem que depositar, né, que a galera chama de
chamada de margem, né? Sim, mas Quando não isso que você não vai acontece. ter de volta esse valor, né? Se você não cobrir, eles, Sim, mas já era. mas se você cobrir, você depois tem de volta esse valor. Você paga um empréstimo e tem de Sim, volta esse sim. valor. Mas e aí que muita gente quebra, porque às vezes não tinha essa margem, essa liquidez para cobrir, como tu bem falou, Cacá. É esse o ponto, assim, talvez não estava conseguindo ser clara em como que acontece o problema da colateralização, que é justamente a volatilidade. Mas com certeza, isso vai acontecer e muito conforme o Bitcoin for valorizando mais. As pessoas vão usar uma pequena parcela, não todo, para comprar, enfim, uma casa para morar melhor ou para criar um negócio melhor. Vão começar o ataque especulativo ao sistema fiat, porque começa esse pensamento: bom, se eu tenho Bitcoin e eu posso usar 1/10 do que eu tenho para me alavancar em fiat e criar algo que vai me trazer muito mais Bitcoin, muito mais valor para eu comprar mais Bitcoin no futuro, que é o caso de uma empresa, então faz sentido eu pegar um empréstimo em fiat, que tem uma taxa de juros artificialmente baixa, que eu vou conseguir pagar depois, e depois eu pego esse meu Bitcoin de volta, né, com a própria rentabilidade desse meu negócio. Ou, que é o que em parte, é o que o Saylor está fazendo. Então, é o ataque especulativo das pessoas usando o próprio sistema fiat, que já faziam isso antes, mas de forma mais intencional com o Bitcoin, usando a colateralização como veículo. E aí, será que os bancos vão continuar existindo num processo de hiperbitcoinização do Bitcoin? Porque daqui a pouco eu não preciso mais pegar empréstimo e também não quero dar meu Bitcoin como garantia. E aí, como que vai funcionar isso? Os bancos vão continuar existindo, tu acha, Carol? Eu acho que sim. Só que não como eles são hoje também. E aí a gente começa a entregar para os bancos esse papel de ser o provedor de crédito colateralizado em Bitcoin, que é o que já acontece, né? Os bancos eles já estão oferecendo compra e venda de Bitcoin. BlackRock já tem ETF de Bitcoin. E tanto ETF quanto Bitcoin real, né? Bitcoin em espécie, que é o Bitcoin verdadeiro, né? Quando você envia de um endereço para o outro, podem ser justamente a fonte de liquidez que os bancos vão tentar estimular. O que a gente já tem visto, deixe seu Bitcoin aqui e receba X% de cashback ou de juros. Não sei como que eles vão chamar isso no futuro. Hoje em dia é muito cashback que se está usando, né? Eu use Bitcoin, deixa aqui e receba cashback. Então, eu acredito que sim. Só que ao invés de oferecer empréstimos em fiat, apoiados em fiat, onde você vende o seu tempo, né? Parcela em X vezes, que nem tu falou. Tu tá vendendo teu tempo de vida. Uma parte do salário lá na frente. Então, tu tá antecipando o teu salário, tu tá vendendo tempo. Comprometendo o teu tempo com essa parcela. A questão é que daí as pessoas vão deixar de vender tempo para deixar o seu Bitcoin nesse intermediário. Eu acredito que os bancos vão ter esse papel. E aí a grande questão é, será que governos vão estar ok com isso? Porque isso é justamente de reduzir demanda das moedas fiat e ampliar a demanda por Bitcoin. Pessoal, a gente vai ficar por aqui hoje nesse nosso papo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, se você está vendo através do YouTube, comenta o que você achou, o que você acha que vai acontecer com os bancos na hiperbitcoinização. Se você tinha imaginado todas essas possibilidades que a gente trouxe aqui. E se você está acompanhando a gente pelo Spotify, também não deixa de avaliar o nosso podcast. Deixa lá 5 estrelinhas para nós, que também isso ajuda a que mais pessoas encontrem esse conteúdo e aprendam sobre Bitcoin, sobre tudo o que tem a ver com Bitcoin. Pessoal, muito obrigada e até o próximo episódio. Valeu, Carol. Que aula, Valeu, hein? Cacá. Obrigada por tudo.